Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Estamos falando aqui numa segunda-feira, pós-feriado. Eu espero sinceramente que vocês tenham aproveitado o feriado de vocês, tenham passado em paz com a família, que isso é muito importante, não é mesmo? Então, hoje eu estou repleta de novidades, repleta de coisas importantes para conversar com vocês, de serviços para oferecer gratuitamente. A gente vai conversar sobre tudo isso. Mas antes, deixa eu me apresentar, e para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Andriane Renault, sou advogada criminalista. Bom dia, doutor Júnior. Advogo na área criminal há 20 anos. Além disso, eu sou criadora da fanpage de vocação jurídica, onde com muito carinho e com muito amor eu divulgo material gratuitamente para vocês, sempre relacionado à prática da advocacia criminal. Bom, hoje, antes dos recados que eu vou deixar para o final, então eu sugiro a você que está assistindo para acompanhar até o fim com os bônus e recados muito importantes que eu quero apresentar para vocês. Bom dia, doutor Josias, seja bem-vindo. Mas hoje eu vou falar mais uma vez da tão temida prisão preventiva, liberdade provisória, com ou sem fiança, revogação de prisão, que são expressões jurídicas usadas pelo criminalista no dia a dia e também objeto de muitas dúvidas. E durante o feriado, o meu grupo do WhatsApp, que é voltado para os advogados iniciantes, que estão com várias dúvidas, colocam nesse grupo do WhatsApp as suas dúvidas diárias, suas preocupações sobre a advocacia criminal. Bom dia, doutor Joel, seja bem-vindo. E um desses advogados que participa do meu grupo do WhatsApp colocou a seguinte questão, e aqui eu queria dividir com vocês para a gente debater sobre essa questão. O cliente dele foi preso preventivamente por estupro de vulnerável. Ele está preso já há algum tempo, já extrapolou a questão o prazo da instrução criminal, ele continua preso. O importante é que o juiz, quando ele decretou a prisão preventiva, ele fundamentou a prisão com base no risco à ordem pública. Mais precisamente na questão da reiteração criminosa. O que é isso? Ele considerou que nos autos havia prova de que aquele cliente já havia praticado o estupro de vulnerável contra a mesma vítima. E ele se baseou nisso através do depoimento da vítima, não prestado em AJ, porque ainda não houve AJ, mas um depoimento prestado em unidade policial. E um relatório psicológico feito por uma psicóloga. Então, com base nesses dois documentos, depoimento da vítima e o relatório, ele disse que havia a reiteração criminosa e, por causa disso, haveria necessidade da decretação da prisão preventiva, havendo risco à ordem pública. E trouxe uma jurisprudência do STJ, o juiz, dizendo que, em caso de reiteração criminosa, o STF, o STJ, já tem se posicionado pela decretação da prisão preventiva. Bom, esse advogado que participa do grupo, ele perguntou o seguinte, ele esclareceu primeiro que ele foi constituído no momento em que ele teve que apresentar, vai ter que apresentar resposta à acusação. Então, o cliente dele já havia sido preso, estava outro advogado trabalhando, e aí o cliente foi citado para apresentar a resposta à acusação e o advogado foi constituído nesse momento. E aí, quais eram as perguntas do advogado, né? O que ele pode fazer nesse caso? O advogado perguntou. Ele pode requerer a liberdade provisória com fiança? Ele deve, para isso, pedir no HC ou fazer na resposta à acusação? Quais os fundamentos que ele deve invocar para obter a liberdade do seu cliente? Essas foram as perguntas do advogado. Então, com base nisso, pessoal, eu venho aqui porque há uma série de pontos que devem ser esclarecidos. Eu vou dar para vocês uma espécie de passo a passo. Como resolver essas questões?
Muitos advogados confundem as expressões revogação da prisão preventiva com liberdade provisória, não sabem o momento adequado para fazer os pedidos, não sabem qual é a peça, qual é o remédio legal adotado. E para resolver isso, eu vou criar aqui um passo a passo rapidinho com vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que verificar num caso assim de prisão é qual o momento presente, né? O seu cliente, ele se encontra em qual situação? Foi prisão flagrante? Ele está preso em flagrante? Está aguardando a audiência de custódia? Não. O momento atual é a decretação da prisão preventiva na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo como fundamento a ordem pública e a reiteração criminosa. Então, é esse o primeiro passo a seguir, né? Depois, qual é o segundo passo que nós devemos adotar? Já sabemos qual é a situação do cliente, preso preventivamente. Qual é o segundo passo? Qual os fundamentos que a gente considera aqui importantes para que esse cliente seja colocado em liberdade? Quais são os fundamentos? O primeiro, segundo o advogado iniciante, ele não colocou lá exatamente o prazo, mas, segundo o que ele narrou, houve um excesso de prazo, ou seja, o cliente está aguardando um tempo muito longo e está preso cautelarmente. E ainda não houve instrução criminal, não houve ainda o encerramento da instrução, né? Nem a audiência de instrução e julgamento foi marcada ainda. Então, o primeiro fundamento que a gente poderia invocar é o excesso de prazo, né? Houve o excesso de prazo. E aí, qual é o segundo fundamento? Vamos lá. O juiz falou da decretação da prisão preventiva com base na reiteração criminosa, ou seja, ele considerou que aquele acusado, aquele indivíduo, havia praticado mais de uma vez a prática do estupro de vulnerável. E o embasamento dele foi feito com base no depoimento da vítima e de um relatório. E aí é o que eu falo, gente, há uma violação contundente ao princípio da presunção de inocência. A reiteração criminosa, ela só poderia ser demonstrada se tivesse prova cabal dessa reiteração. O depoimento da vítima não é suficiente, porque se o depoimento da vítima fosse meio probatório suficiente para comprovar a reiteração criminosa, não precisaria nem de processo, ele poderia ser condenado agora, né? Não precisaria da instrução e julgamento. Então, até o encerramento da instrução e até uma sentença, ele é inocente, ele não reiterou prática nenhuma. Diferente seria se ele já estivesse respondido por um processo de estupro de vulnerável contra outra vítima ou contra essa mesma vítima, e aí sim ele já tivesse sido condenado com trânsito e julgado. Aí sim a prova de que esse indivíduo ele já reiterou essa prática criminosa. E por essa razão ele seria justificável, vamos colocar assim, o acautelamento provisório dele. Mas não é o caso. Houve aí uma violação, para mim, da presunção da inocência. Então, não estão presentes, ao meu ponto de vista, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, né? O indivíduo ele não pode ficar preso cautelarmente com base nessa alegação de reiteração criminosa. Então, esses seriam os fundamentos, o excesso de prazo e essa prisão aí preventiva sem fundamento no 312. Qual é o terceiro passo, né? Já vimos, então, os fundamentos do terceiro passo, é o que exatamente devemos requerer. Bom, gente, se a gente sabe que a prisão é preventiva, já foi decretada, né? O que devemos pedir após a decretação da prisão preventiva é a sua revogação ou relaxamento da prisão. Pedidos de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, eles são feitos ao tempo da prisão em flagrante, quando há a marcação da audiência de custódia e o juiz analisa a necessidade da conversão daquela prisão
em flagrante em preventiva ou da liberdade provisória com ou sem fiança. A partir do momento em que é decretada a prisão preventiva, o termo técnico a ser adotado pelo advogado é a revogação dessa prisão. Então, a dúvida lá do advogado iniciante, do grupo do WhatsApp, está correta. Não é liberdade provisória. Ele tem que requerer a revogação da prisão preventiva ou o relaxamento da prisão. Às vezes a prisão, num determinado momento, ela foi legal, mas passado as circunstâncias, ela se tornou ilegal. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Além da gente requerer a revogação da prisão preventiva, porque não houve a reiteração criminosa, como eu já expliquei para vocês, nós vamos pedir o relaxamento da prisão. A prisão que antes era legal, ela excedeu o prazo da instrução e aí ela se transforma em prisão ilegal e, portanto, deve ser relaxada. Então, ele vai ter, o advogado, 2 pedidos para fazer: a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão por excesso de prazo. E o quarto passo é aonde fazer. Ele me perguntou, nós faremos, eu faço isso, doutora, na resposta à acusação, no habeas corpus, qual é o momento adequado? Vamos lá. Se vocês observarem o nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 316, o juiz é obrigado a analisar periodicamente se permanecem presentes as condições para a prisão cautelar. Então, aqueles requisitos que ele fixou lá no primeiro momento, de tempo em tempo ele é obrigado a despachar, a decidir nos autos que consideram presentes os requisitos ainda da prisão preventiva. Então, a qualquer tempo, o advogado pode pedir essa revogação da prisão se ele achar que um daqueles requisitos não está presente. Então, o melhor momento, o que fazer o advogado, né? Na resposta à acusação, ele vai pedir a revogação da prisão e o relaxamento. Ele vai dar a oportunidade ao juiz monocrático de, mais uma vez, rever aquela decisão. Se o juiz manter tudo, ou seja, se o cliente permanecer preso, aí sim, ele impetra um habeas corpus e nesse habeas corpus ele vai postular os mesmos pedidos, só que dessa vez direcionados para o Tribunal de Justiça. Então prestem muita atenção, mas muita atenção mesmo nessas expressões técnicas: liberdade provisória, com ou sem fiança e revogação da prisão preventiva, ok? Bom, pessoal, essas eram as dúvidas, né, que eu queria compartilhar com vocês, que foram trazidas pelo advogado iniciante, que faz parte lá do meu grupo do WhatsApp. E agora eu queria passar algumas novidades. Eu estou querendo fazer novos serviços gratuitos, compartilhamento de informações com vocês, voltados para a prática da advocacia criminal. Então, eu estou retomando um blog, tá? Onde eu vou escrever sobre a minha experiência no dia a dia, ao longo dos meus 20 anos, o que eu já passei, quais são as experiências que eu já enfrentei. E eu estou criando uma lista VIP. Os advogados que enviarem mensagem para mim pelo WhatsApp, eles receberão diariamente, ou quase que diariamente, informações novas sobre lives que eu estarei fazendo, sobre eventos, enfim, sobre documentos que eu juntar na vocação jurídica, tudo novo que eu compartilhar em matéria da prática da advocacia criminal, eu estarei divulgando nessa lista VIP. Então, para você participar, é uma lista gratuita, tá? Para você participar, entra aqui na minha parte descritiva desse vídeo e observa lá o meu telefone do WhatsApp e envia uma mensagem para mim dizendo: Roberta, eu quero participar da sua lista VIP. E aí eu terei o imenso prazer de enviar, porque o Facebook nem sempre envia comunicados das lives para todos os seguidores, para todos os inscritos. E se eu tiver uma lista VIP, onde eu possa enviar essas informações, vocês acompanharão sempre. Esse é o meu intuito, de que chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá?
E outra coisa é que eu também estou com as informações de todos os meus cursos voltados para a prática da advocacia criminal. Eles estão provisoriamente no meu blog, mas já já vai estar um site bem bacana para vocês. Então, quem quiser acessar essas informações, entra na parte descritiva do vídeo também, desse vídeo daqui do Facebook. E mais uma informação. Se você é advogado iniciante, tem várias dúvidas e quer participar de um grupo de apoio gratuito também no WhatsApp, o que é esse grupo? São vários advogados que colocam suas dúvidas diariamente. Então, doutora, eu estou aqui numa situação de flagrante delito, enfim. Assim como esse caso que acabou virando uma live. Então, se você quiser participar, porque lá a gente faz vários debates, esclarecem as dúvidas, entendeu? Isso é muito bacana, todos estudam, um ajuda o outro, é um grupo maravilhoso, vale a pena participar. Então, se você quiser, é só mandar uma mensagem também para o meu WhatsApp e eu o adicionarei no grupo. Bom, por hoje chega, já falei muito aqui com vocês, desejo uma ótima semana, amanhã, se Deus quiser, eu vou colocar uma nova live, vamos fazer lives sobre temas variados da advocacia criminal, e se você tiver qualquer dúvida, entre em contato aqui comigo, tá? Eu vou ter um enorme prazer em ajudar você. Bom, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Bom dia, doutora Sandra, bom dia, doutor Alberto, doutor Luiz Gustavo, doutor Eduardo Henrique. Muito obrigada pelo carinho de todos. Boa semana, pessoal. Tchau.